Este é o programa OAB na TV da 12ª Subseção, composta pelas cidades de Cravinhos, Jardinópolis, Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São Simão e Serrana. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. E hoje, como nosso convidado, trouxemos o Dr. Roberto Guimarães, que é membro do COMUR e da Comissão de Habitação, Urbanismo e Regularização Fundiária da 12ª Subseção. Dr. Roberto, muito obrigada pela sua participação. Agradeço. Dr. Roberto, vamos começar então com o senhor explicando para a gente o que é o COMUR. O COMUR, a sigla diz que é a Comissão Municipal de Urbanismo. Esse COMUR é integrado por membros representantes da sociedade ribeirão-pretana, dentre eles, e assume uma cadeira, tem a titularidade de uma cadeira não só OAB, como entidades de classes, associações, representantes do poder público e do poder legislativo. O poder público incluindo o executivo e o legislativo. E o que o COMUR faz? Na verdade, a função principal do COMUR é garantir o desenvolvimento organizado da cidade. Em outras palavras, garantir o desenvolvimento sustentável de uma cidade, fazer cumprir as metas de governo na questão que dizem respeito ao urbanismo e principalmente ao plano diretor. E qual que é a importância da participação do membro da OAB no COMUR? É exatamente oferecer material, principalmente jurídico, dar suporte jurídico ao COMUR. A orientação, digamos assim, a melhor interpretação das normas urbanísticas para dar suporte ao poder público. Explique para o nosso público o que é o plano diretor. Na verdade, o plano diretor, a gente costuma dizer que é uma regra matriz para o desenvolvimento de uma cidade, entendeu? Então, é importante entender que ela é só uma diretriz geral. A partir do plano diretor, nós vamos ter, que é uma lei complementar, dele deriva outras leis complementares. Por exemplo, do mobiliário urbano, que até hoje não existe em Ribeirão Preto, a lei de uso e ocupação do solo urbano, meio ambiente e mais outras duas. Então, numa forma mais sintetizada, é a forma como a cidade vai crescer, ou como ela deveria crescer, é isso? Exatamente, exatamente. Há algum tempo atrás, a OAB realizou uma convocação para a advocacia e para a sociedade em geral para uma reunião na OAB. Por que isso? Atuando em nome da 12ª e coordenando a Comissão de Urbanismo, Habitação e Regularização Fundiária e também assumindo uma cadeira no COMUR, a OAB, nós percebemos que duas situações estavam escapando do operador do direito. A ótica jurídica estava se distanciando daquela ordem técnica até então fomentada pelo poder público. E isso causou uma surpresa, um descontentamento do meio jurídico e de toda uma sociedade. Então, a questão que o poder público deixou para rever o plano diretor, cuja essa revisão deve acontecer obrigatoriamente de 10 em 10 anos, certo? Ele acompanha a modernização de uma cidade, o desenvolvimento de uma cidade. Então, para ser um plano diretor sempre atualizado, o Estatuto da Cidade determina que ele seja, então, alterado, revisto nesse período. E essa revisão, o poder público, como sempre, deixou para realizar no último ano, quer dizer, ou seja, no gargalo do time, do tempo para essa revisão. E isso imprimiu uma celeridade que não é recomendável, né? Então nós percebemos que muita coisa havia sido suprimido, muito ponto importante foi suprimido do texto. Por exemplo, a questão da regularização fundiária, que teima em conviver conosco. Isso há mais de 30 anos, nós temos problemas de regularização fundiária em Ribeirão Preto e nunca se remediou com eficiência isso. E o pior, tiraram o texto. Então, cuidaram do urbanismo, de como vai crescer a cidade, e aquilo que foi implantado de maneira irregular
não só os assentamentos informais, como as favelas, mas também a implantação de empreendimentos que ocorreram de forma margeada da lei, né? Então, a OAB, a gente percebendo tudo isso, recomendamos à diretoria, que de pronto nos atendeu, autorizou a convocação, então, de uma audiência pública, e lá nós pudemos realmente avaliar pontualmente as deficiências dessa revisão. Então, foi entrevistado nessa audiência pública o coordenador do núcleo, o presidente do núcleo gestor, que é o professor Lanchotti. E ele deixou claro que aqueles estudos técnicos, que é a primeira fase para a apresentação dessa minuta de projeto, ele deixou muito claro que os estudos técnicos não foram realizados. Eles se restringiram a reunir experiência colhida lá na convivência, no dia a dia da prefeitura, na Secretaria do Planejamento, por exemplo. E nós julgamos isso, acho que isso não é o que se recomenda, né? E daí, agora nós vamos... O interessante ficou claro que Ribeirão Preto o desenvolvimento precisa ser freado. E o plano diretor, ele precisa, como ele é uma regra-mãe, digamos assim, para o desenvolvimento, ele precisa vincular a administração pública. Senão, entre nós, vai ser mais uma lei morta, em desuso. Ou seja, a prefeitura, existe lá uma matriz, né, uma regra para ela atender, mas se ela não atender, não vai acontecer nada. Então, por exemplo, quando eu mencionei que leva 10 anos, obrigatoriamente tem que ser revisto, não sei se o telespectador deve saber que a prefeitura leva hoje, simplesmente, mais de 5 anos para aprovar um empreendimento em Ribeirão Preto. Então imagine, se o plano diretor tem que ser revisto em 10 anos, imagine um empreendimento que ele foi rogado a aprovação no segundo quinquênio, ele não vai conseguir ser aprovado na vigência do plano diretor. Imagine a insegurança jurídica, o quanto gera, o que dá de insegurança. Outro dado interessante é o seguinte: se o empreendimento leva 5 anos para ser aprovado, o empreendedor, seja ele para a classe, para o público que pode adquirir, que tem potencial de comprar um lote valorizado, em detrimento daquele que não pode pagar. E quem paga essa conta é o adquirente final do lote, que é o consumidor. Imagine uma consultora ficar 5 anos para aprovar um empreendimento, quanto ela investe nesse empreendimento, quanto fica imobilizado o patrimônio dele, o capital dela. Ou seja, o metro quadrado em Ribeirão Preto, na Zona Sul, a gente chega a falar R$600. Uhum. Tudo bem, tem público. E quando é Minha Casa Minha Vida, por exemplo, para onde vai o preço do metro quadrado? Ou seja, então é um efeito dominó. Então eu acho que está na hora de Ribeirão Preto parar para pensar, e com isso eu acredito que a OAB vai se empenhar nisso, para que puxemos o freio de mão, criamos mecanismos para que esses instrumentos urbanísticos sejam concretizados, sejam realizados, e que a prefeitura seja obrigada a aprovar um empreendimento em 90 dias, como prevê o Estatuto da Cidade, e não 5 anos. Então, na verdade, essa reunião veio para tornar possível aí uma eficácia, uma celeridade da aplicação desse plano diretor. E a OAB, assim, com certo ineditismo, como digamos, primazia dessa gestão agora, é justamente atuar na defesa do interesse do cidadão, da cidadania ribeirão-pretana. Ou seja, do jeito que as coisas vão, esse processo de urbanização tem que passar por uma remodelagem. E nada melhor do que a OAB intervir naquilo que diz respeito ao direito, a operar esse planejamento, certo? E não deixar isso só nas mãos dos técnicos. Dito isso, qual que é a sua opinião a respeito do crescimento de Ribeirão Preto e do plano diretor?
Pois é, são caminhos, são extremos, né? Nós caminhamos de uma maneira, o crescimento, se sabe que dia a dia nós temos aí entram na prefeitura no mínimo 100 pedidos de aprovações entre prédios e empreendimentos, digamos nesse. Só que de uma forma desorganizada. As coisas não acontecem como programado. Dessa forma como as coisas estão acontecendo, eu vejo que as gerações futuras vão ser prejudicadas. Mas isso é a fala de todo mundo. Qualquer político, qualquer servidor público, quando instado a respeito, vai dizer que, olha, não dá para caminhar junto com o progresso, mas a lei pode fazer isso. E é a vez, a bola da vez é agora. Ou a gente aproveita essa revisão do plano diretor para colocar Ribeirão Preto nos trilhos, ou não vai ter outra oportunidade. Acredito que não. Doutor Roberto, é possível refrear o crescimento desordenado de uma cidade? É possível, é factível. Seja contando com a boa vontade política, como aconteceu em cidades vizinhas, como Jardinópolis e Brodowski, em que o Poder Executivo teve o critério, a prudência de, por decreto, frear a aprovação de novos empreendimentos, até que, por exemplo, a situação do esgotamento sanitário ter sido solucionado. E juridicamente, se o poder público aqui em Ribeirão Preto não atuar, a OAB vai atuar. Aí tem que bater as portas do judiciário, de repente aliado ao Ministério Público, e conter esse desenvolvimento desenfreado. Faremos um breve intervalo e voltaremos em seguida com mais programa OAB na TV. Até já. Voltamos com o programa OAB na TV, lembrando que este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Voltaremos com o nosso convidado, Dr. Roberto Guimarães, falando um pouco mais agora sobre a coordenação da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB. Dr. Roberto, eu soube que esta comissão é única na região e que foi uma ideia do senhor. Como que foi o funcionamento, a sua ideia sobre essa comissão? Como ela surgiu? De fato, ela não é só... A ideia não é pioneira na nossa região, né? Inclusive, tem-se notícia que é no Brasil todo. Mas eu tenho essa vontade há muito tempo, é antiga, e busquei esse apoio agora, na atual gestão. Essa minha ideia foi prontamente acatada e foi instituída, né? Então foi criada essa Comissão de Direito Notarial e Registral. E existe um motivo especial para essa aqui. A motivação veio porque eu sou advogado nessas últimas décadas, né, nesses últimos 15 anos, mas antes eu atuei frente a cartórios extrajudiciais, né? Exerci a função tanto de notário quanto de registrador. E senti a dificuldade que tem não só o usuário, como o próprio advogado, em fazer uso dessas atividades. Foi por isso, então, que eu resolvi dar essa ideia e estamos aí para evoluir. Qual que é a finalidade da comissão, doutor Roberto? Exatamente criar uma aproximação, divulgar ao advogado o que é um cartório, quais são os serviços que ele realiza, e também esclarecer para o cartorário de que a importância da atuação do advogado. Então, tem que haver, eu costumo dizer o seguinte, são funções que têm que viver em harmonia, uma complementa a outra. Eu costumo dizer que é regra, né? Hoje o judiciário está sendo descentralizado, abrindo mão de tarefa que era da sua exclusiva competência, está descentralizando esse poder e com isso está contando com os notários e registradores. E o advogado, sendo ele o operador do direito, ele vai incrementar esse mecanismo.
E o grande beneficiário disso tudo é o usuário. E agora o usuário, para se servir de um cartório, em determinadas circunstâncias, ele precisa da crucial atuação do advogado. Lembrando, né, que o advogado ele realiza um mistério social, né, uma função social. Ele é imprescindível para a realização da justiça, né? Esse, inclusive, foi o lema aí da gestão e tudo mais. A administração, o advogado não é parte, né? É parte integrante e tudo mais. Ele administra a justiça, ele é essencial para essa administração. Mas a justiça é a social. E aí tem todos esses segmentos, né? Esse terceiro setor aí que precisa da atuação do advogado. E no entender do senhor, esse caminhar junto do advogado do cartorário não estava surtindo efeito também, por isso da criação da comissão? Não, infelizmente não. Infelizmente não. A gente percebe aí que existe um distanciamento desnecessário, certo? E esse distanciamento foi, eu acho que é falta de informação. Na banca acadêmica, nós não temos, você sabe, Marília, a gente não teve essa matéria notarial e registral. De fato. E isso ganhou um incremento aí, uma relevância, né? Porque os cartórios, a partir da Constituição Federal, né, de 88, eles são providos por concurso público. E como a atividade é rentável, houve os acadêmicos, os bacharéis de direito migraram para essa atividade. Então é uma opção. Costumo dizer que o direito é um leque, né? Porque você pode ser juiz, promotor, advogado, delegado de polícia e agora também notarial ou registral, né? E isso trouxe uma contribuição muito grande, nutriu muito essa nova profissão, digamos assim, né? Essa nova carreira. Só que com isso existem aspectos cruciais que passam desapercebidos, né? Ele realiza um serviço público, os cartórios. E ele tem que ser norteado. Por ser um serviço público, esse serviço ele é norteado pelos princípios administrativos. Tanto os da administração pública ideal, que é eficiência, legalidade, etc., como os específicos da própria carreira, né? Dos cartórios, digamos assim. Aí eu posso enumerar dentre todos, mas a continuidade registral. E nem sempre o colega advogado sabe que essas serventias são regidas por esses princípios e acaba criando às vezes, um confronto desnecessário. Então a nossa comissão é justamente estar aberta para estreitar essa relação e esclarecer os colegas de como funciona, qual é a valia desses serviços, também tão importante quanto a atuação do advogado. E o advogado, ele vai, da mesma forma que ele postula no judiciário em nome de algum do contratante, né? Ele vai postular no serviço cartorário também em nome do usuário, principalmente quando houver um conflito de interesses. É mostrar para o colega que são serviços complementares e não opositores, né? E um dado importante que tá vendo, que na minha opinião, infelizmente, é a questão de conceito, né? Conceitual simplesmente. Por exemplo, enquanto o advogado é essencial para a administração da justiça, isso é muito bom ficar frisado. Não desmerecendo, mas o serviço extrajudicial, ele é auxiliar da justiça, compreendeu? Então, nós advogados somos essenciais, eles são auxiliares, entendeu? Isso é um dado importante. E relacionado com esses serviços extrajudiciais, como estão funcionando os divórcios, os inventários nos cartórios? Dentro do contexto, dentro do que nós já conversamos há pouco, a situação é a seguinte: o judiciário está afogado. Existem situações pontuais e ele começou a descentralizar, delegar justamente para os cartórios a realizar aquilo que antes era mistério exclusivo dele. Então, hoje um inventário e divórcio, desde que não envolvam menores, né, incapazes, digamos assim, e que não haja testamento, e houver consenso, ao invés de você se postular junto ao judiciário, para que aquele conflito seja dirimido, digamos assim, seja homologado, você pode fazer isso no campo amistoso, no cartório, que imprime uma celeridade recomendável
por tratar de questões sucessórias e familiares. Bem sabemos nós o quanto é problemático toda essa situação toda. Mas o que é importante é que ficou muito mais rápido a atuação. Infelizmente, as coisas não acontecem como nós queremos. O legislador nem sempre, da mesma forma que o usuário, menos ainda desconhece do que é função notarial e registral e da importância do advogado, então acabou o que acontecendo. O advogado, ele, ao invés dele ser o representante, digamos assim, o postulante da parte, nos puseram na qualidade de assistente das partes. Ainda bem que hoje existe o CNJ, que remedia essas situações, e há pouco tempo alterou uma resolução e disse que o advogado não é simples assistente, ele representa efetivamente as partes. Roberto, o senhor citou o CNJ. O que ele tem a ver com o provimento número 17? O provimento, dentro dessa situação aí de centralizar o judiciário, a Corregedoria Geral da Justiça, ao meu ver, num ato irresponsável, ilegal, tanto é que corrigido a tempo, a pedido da OAB, da nossa seção de São Paulo, quanto à federal, interviu junto ao CNJ e isso foi remediado. O provimento 17, a bem da verdade, ele delegou às serventias notariais e registrais a possibilidade de promoverem mediações em cartório. Então, havendo um conflito, as partes poderiam buscar no tabelião a possibilidade de ir lá compor algum litígio de uma maneira, digamos, extrajudicial. Munidos, se fosse frutífero o acordo, lavraria-se um termo e seria um título executivo extrajudicial. Qual é o vício disso? A atividade dos notários e registradores ela é regulamentada pela uma lei federal, que é a 8.935 de 94. E lá elenca o que o cartório pode fazer, qual é a atividade, qual é a função do notário ou do registrador. Ou seja, a Corregedoria nada mais fez do que alargou esse rol, que é taxativo, através de um provimento. Isso foi prontamente remediado pelo CNJ. E como que está a questão nesse exato momento? O mérito ainda não foi julgado, a liminar foi confirmada, sabe-se que formaram nessa última visita do Marcos da Costa, a comissão conversou com ele sobre isso, e ele se mostrou muito próximo do assunto e advertimos, tentamos advertir de que existia um projeto de lei tramitando em Brasília para justamente possibilitar essa inserção, ou pelo menos criar uma forma mais concreta essa mediação. A mediação vai vir. Eu só não acho que o notário é a pessoa, o profissional mais, digamos, competente na questão assim, isento, munido de isenção para realizar uma mediação. E tem um vício muito grande, esse provimento e o projeto, ele não insere a participação obrigatória do advogado. Então fica difícil para uma pessoa, mediando, ele equilibrar as partes. A não ser que se insira o advogado, que isso é imprescindível, como eu falei, é essencial na administração da justiça. Se o advogado, se as partes forem representadas por advogado, certamente os conflitos serão realmente mitigados. É a minha opinião. Porque haverá preservação dos direitos. Sim, não tenha dúvida. O equilíbrio da relação jurídica. Então, pelo que o senhor diz, o senhor acha que os cartórios não estão preparados neste momento para realizar essa conciliação? Neste momento, não. Tanto que o CNJ, mesmo prevendo pela resolução 125, ele admite, ele institucionalizou a mediação. Só que exige que o advogado se habilite, ele seja certificado pelo CNJ, e para inclusive ministrar aulas, preparar, E é isso, precisa primeiro mudar a cultura.
muda-se a cultura, estrutura, cria-se mecanismos nos foros. Eu acho que o palco para acontecer isso, mesmo para o cidadão se sentir mais seguro, não é um cartório no balcão de cartório de notas, mas no judiciário. É lá que existe a composição de litígios. É lá o palco apropriado para ser discutido assuntos de interesse de nós, do cidadão. Roberto, aproveitando que estamos falando de cartório e para finalizar o nosso programa, a população carente está sendo assistida pela gratuidade de expedição de certidões? Sim, ela faz jus, os cartórios cumprem essa gratuidade, que aliás é a única hipótese constitucionalmente prevista. Que é a expedição de certidão de nascimento e óbito. Então, Roberto, queria muito agradecer a participação do senhor nesse programa. É uma honra para nós tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Agradeço em nome da atual gestão da 12ª OAB. Este foi o programa OAB na TV da 12ª subseção, composta pelas cidades de Cravinhos, Jardinópolis, Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São Simão e Serrana. Lembramos que esse programa teve apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Até logo.